Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem nos assiste pela primeira vez, o meu nome é Nathan e nós somos o Remanescente 1217. Neste vídeo nós vamos fazer um estudo sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então vou aqui passar para vocês. Vamos começar então, desde o início. O apóstolo Paulo começa a sua carta dizendo: Paulo, apóstolo de Yeshua Messias, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis no Messias Yeshua. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Yeshua Messias. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Yeshua Messias, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais no Messias, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Pronto, isto quer dizer que o Messias nos elegeu antes da fundação do mundo, ou seja, Deus nos elegeu no Messias antes da fundação do mundo, para que fôssemos irrepreensíveis, ou seja, santos diante dele. Ou seja, todas as coisas já estavam previstas. Deus sabia que o homem ia corromper-se, por isso já tinha estabelecido o plano da salvação. E é disto que o apóstolo Paulo está aqui a falar. E nos predestinou para filhos de adoção por Yeshua Messias para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. E dirá alguém: então aquele que não está salvo foi predestinado para a perdição? E eu vou recordar o que é que diz a palavra. A palavra diz que a salvação veio para todos. E também diz que todo aquele que aceitar e receber há de ser salvo. Portanto, isto está pendente daquele que está para ser salvo, porque a salvação é para todos, mas as pessoas aceitam ou recusam, né? E isto é de livre arbítrio. Por isso que temos pessoas que estão salvas e temos pessoas que continuam a caminhar para a perdição. E continua dizendo: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Outra vez a falar da mesma coisa, né? Do plano de Deus, da salvação que ele já tinha estabelecido antes dos tempos, de tornar a congregar no Messias todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ou seja, o objetivo de Deus é tornar a congregar no Messias todas as coisas, tanto o que está aqui na terra como as coisas que também estão nos céus. Por isso que também lá no Salmo diz: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então Deus sujeitou todas as coisas ao Messias, e ele assim está sobre todos nós, não é? Então continua dizendo: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós que primeiro esperamos no Messias, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Portanto, aqueles que
receberam o Evangelho e creram, foram salvos e foram selados com o Espírito da promessa, que é o Espírito Santo. Mas aqueles que não receberam e não creram no Evangelho, não tiveram esse privilégio de serem salvos. Portanto, Deus predestinou a salvação para a humanidade, mas nem todos aderiram à salvação, existindo ainda pessoas que rejeitam e que não creem na verdade, não é? O qual é o penhor da nossa herança para redenção da promessa adquirida, o qual, isto é, o Espírito Santo, né? O Espírito da promessa, para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Yeshua e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Yeshua Messias, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento e espírito de sabedoria e de revelação. Isto é muito importante para nós. Mesmo nós temos que orar desta forma. O Paulo estava a pedir isso a Deus para com os fiéis, não é? Mas nós também, na posição de fiéis, temos que orar nesta forma, pedir a Deus que nos dê o conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, porque alguém dirá: Natan, tu tens algum conhecimento bíblico? Onde é que adquiriste? Eu vou perguntar: quem é que dá o entendimento? É Deus, através do Espírito, que nós aprendemos, não é? E vamos crescendo cada vez mais. Por isso, temos que orar todas as vezes que nós pudermos para Deus nos acrescentar sabedoria. E quero lembrar-vos que Deus disse ao Salomão que ele podia pedir tudo o que ele quisesse e Deus ia dar. E Salomão sabia que se pedisse todas as riquezas do mundo, Deus ia dar. Se pedisse para ser a pessoa mais poderosa do mundo, Deus ia conceder todas essas coisas. Mas Salomão virou-se para Deus e disse: eu quero sabedoria. Ou seja, Salomão pediu sabedoria porque sabia que com a sabedoria alcançava todo o resto. Eis que todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, Salomão tinha conhecimento de que com a sabedoria ele ia servir a Deus na retidão e ele ia alcançar muitas bênçãos. Mas o objetivo que ele disse a Deus foi: preciso de sabedoria para gerir, para governar este povo tão grande que tu me deste para governar. Portanto, o Salomão pediu a sabedoria em cima de qualquer coisa que ele pudesse pedir para ter na vida dele aqui na terra. Pediu sabedoria. Então nós temos que ter essa noção e também pedirmos a sabedoria constantemente a Deus, porque com a sabedoria nós vamos longe e até chegamos na vida eterna, não é? Nos novos céus e na nova terra. Então é muito importante a sabedoria que é dada através do Espírito Santo, né? E também o Messias, quero também relembrar isso, o Messias lá no Evangelho de João diz que eu vou, mas vos enviarei o Espírito da verdade, o qual vos guiará em toda a verdade. Portanto, é isso que nós temos que pedir a Deus: envia o teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, para que nos guie em toda a verdade, para nós estarmos sempre em comunhão com Deus. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Pois que é importante nós sabermos quais são as riquezas da vocação e quais as riquezas da sua herança para com os santos, não é? Ou seja, o que é que nós herdamos, o que é que Deus tem para nós. Também é importante nós sabermos disso. E continua dizendo: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder, conhecer o poder de Deus sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, para que não haja temor no nosso meio, não é?
que manifestou no Messias, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado, o que nós falamos lá em cima, não é? Que Deus sujeitou-lhe todas as coisas, e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia. Ou seja, em cima de todo o nome que se nomeia está o nome de Yeshua. Não só neste século, não só na época do Paulo, mas também no vindouro, ou seja, até o presente e até o futuro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. O que é a igreja? São os crentes, o corpo do Messias. Por isso que é chamado de corpo do Messias, porque ele é a cabeça. Não é que nós somos corpo, como podemos imaginar fisicamente, mas sim porque ele é a cabeça de todo este mundo dos crentes, não é? Não estou a falar do mundo pagão, mas sim do mundo dos crentes, do reino de Deus. Ele é a cabeça do reino de Deus, e o reino de Deus é que é a igreja. Não como nós temos hoje noção de igreja, é chapas, denominações e outras coisas assim, instituições, não é? Mas sim, a igreja são todos os crentes, aqueles que buscam e fazem a vontade de Deus. Que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Capítulo 2. Então continua dizendo: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O que isso significa? O Paulo está a dizer que Deus nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos em ofensas e pecados. Ou seja, não nos tínhamos ainda arrependido dos nossos pecados quando Deus decidiu salvar-nos, salvar a humanidade. E quando alcançou-me também a salvação de Deus, eu estava no pecado, ainda pecando, que Deus manifestou diante de mim a sua luz, e essa luz que me guiou até ao arrependimento, não é? Então diz aqui: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Todos nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Isso é, o espírito do inimigo, de Satanás, não é? O espírito do anticristo, como é chamado. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. O que é que isto está a querer dizer? O apóstolo Paulo está a dizer: Deus nos vivificou quando nós ainda estávamos nos nossos pecados. Na época que nós andávamos como andam hoje os pagãos, não é? Na época como nós andamos como andam os filhos deste mundo, fazendo a vontade da carne, andando nos desejos da carne, transgredindo contra Deus. Éramos por natureza filhos da ira, ou seja, nos fizemos nós mesmos inimigos de Deus, mas Deus manifestou a sua luz que nos ajudou a chegar ao arrependimento. Por isso que nós fomos salvos pela iniciativa de Deus e não pela nossa própria iniciativa, não é? Então éramos filhos da ira, como os outros também o são agora, não é? Filhos que provocam a ira a Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, mas pela muita misericórdia de Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ou seja, quando ainda éramos adúlteros, quando ainda éramos fornicadores, quando ainda éramos assassinos, quando ainda éramos roubadores, quando ainda éramos
quando ainda andávamos na feitiçaria, quando ainda andávamos na bebedeira, quando ainda andávamos em todas as coisas mais, em prostituição e outras coisas mais, quando ainda estávamos nesse estado, Deus manifestou a sua misericórdia. Estando nós ainda nessas ofensas, nos vivificou, deu-nos a vida para que fôssemos salvos, porque aquele caminho leva à morte. Todos nós iremos morrer, mas existe a morte espiritual, que é a segunda morte, é a morte da nossa alma. Quando eu morro agora, a minha alma não morre, apenas abandona o meu corpo. Mas a morte a que se refere o Messias, que falou da segunda morte, tem a ver com a morte da alma, que é a principal raiz, posso assim dizer, da nossa existência. Daí nós deixamos mesmo de existir, não é? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com o Messias. Pela graça sois salvos, ou seja, gratuitamente fomos salvos, porque não fizemos exatamente nada, não pagamos exatamente nada para alcançarmos a salvação. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais no Messias Yeshua, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco no Messias Yeshua. E nós vimos essa abundância de riquezas da graça do Senhor. Ouvimos falar disso e cativados e convencidos pela verdade, abraçamos o Evangelho do Messias e hoje estamos aqui, não é? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, nós somos salvos pela graça através da fé. E a fé, ele diz, e isto que é a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Isto é importante. Portanto, nós somos salvos pela graça de Deus através da fé, mas então, de onde vem a fé? Não vem de nós mesmos, mas sim é um dom de Deus. Por isso, nós temos que reconhecer também esta parte. Nós trabalhamos para a nossa fé, para melhorar a nossa fé, mas na verdade quem torna isso possível é Deus. Quando nós, sim, aceitamos os caminhos corretos que Ele põe diante de nós. Vou-vos dar um exemplo. Quando a Bíblia diz que não tenham temor ou não vos entristeçais por causa das muitas provações que passam, porque vocês estão a ser provados. O que é o objetivo de Deus quando nos prova? Deus não nos tenta, Deus nos prova. Mas pode nos provar deixando Satanás nos tentar. Portanto, é diferente. Deus, quando nos prova, o objetivo de Deus é nos tornar forte. Forte como? Aumentar a nossa fé. Porque quando nós passamos por uma provação, a nossa fé sempre aumenta. Sempre que ultrapassamos uma provação, nós temos uma fé maior do que a que nós tínhamos antes da provação. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, ou seja, ninguém é salvo ou ninguém alcança a salvação através da glória, para que ninguém venha a se gloriar diante de Deus, dizendo, eu fiz isso, por isso que fui salvo. Não, eu paguei aquilo, por isso fui salvo. Como fazia-se nos séculos anteriores pela instituição que é a católica, quando eles cobravam certas quantias de valores ao povo para que não morressem nos seus pecados, não é? Isto é exatamente contrário ao que o apóstolo Paulo está aqui a dizer. É totalmente gratuita a salvação de Deus. Nós só temos que nos arrepender dos nossos pecados quando Deus nos iluminar, não é? Porque Ele vem com a sua luz, assim nós abrimos os nossos olhos, percebemos o nosso erro e Ele nos conduz ao arrependimento, e se nós aceitarmos o arrependimento e confiamos nele, Ele nos salva. É exatamente isso. E isso não vem das obras, não é como muita gente diz.
eu preciso deixar de fazer aquilo para poder ser salvo. Não, tu precisas aceitar a salvação e Deus, através da salvação, vai ajudar-te a deixar de fazer aquilo. Portanto, não é ao contrário como a maioria das pessoas diz. Eu tenho que deixar de fumar para poder ser salvo. Tenho que deixar de fornicar para poder ser salvo. O deixar os pecados vem depois da salvação. Ninguém consegue deixar as coisas enquanto não tiver alcançado a salvação, porque depois deixa durante um tempinho e depois de um tempo volta a fazê-las. Portanto, é um pensamento errado. Vou eliminar todos os meus pecados para depois ir cobrar a salvação a Deus. Isto é muito errado. Então, continua dizendo, porque somos feitura sua, somos uma imagem criada à semelhança de Deus, não é? Criados no Messias Yeshua para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esse era o objetivo de Deus. Pronto. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Ou seja, vocês eram gentios na carne. Carnalmente, vocês eram gentios por terem nascido de uma linhagem que não é a linhagem de Israel. E incircuncisos também, por não terem feito a circuncisão. E eram assim chamados por aqueles que tinham a circuncisão. Que naquele tempo estavas sem o Messias, porque naquela época vocês estavam sem o Messias, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Lá está. Ou seja, estavam sem o Messias e estavam sem Deus. Portanto, não conheciam nada e não sabiam nada sobre a verdade, estando a servir às esculturas e aos falsos deuses pagãos e a todas essas coisas que são obras mortas. Eles estavam separados da comunidade de Israel e também das promessas que Deus fez ao seu povo, que é Israel. Porque, como eu tenho estado a dizer nos outros vídeos, nós herdamos as promessas juntamente com Israel através do Messias, mas as promessas foram feitas a eles. Que naquele tempo estavas sem o Messias, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, no Messias Yeshua, vós que antes estavas longe, já pelo sangue do Messias chegastes perto. Ou seja, nós que andávamos longe, agora chegamos perto, para que também no novos céus e na nova terra possamos ter acesso, porque é isso que Deus prometeu a Abraão, o futuro para o seu povo Israel. E nós vemos nas profecias que Deus congrega todos os filhos de Israel, mas também diz que muitos seguirão e irão com eles, porque Deus irá congregar todos aqueles que crerem nele através de seu filho. Portanto, o que acontece? Tal como no Egito, quando saíram, não saíram somente os israelitas, mas também a palavra diz que veio com eles uma grande mistura de gente, alguns que eram bons, alguns que eram maus, que lhes induziram ainda a pecar, a fazer coisas erradas, mas eram pessoas que creram no Deus de Israel e queriam viver juntamente com o povo de Israel para estarem perto do Deus de Israel, porque Deus estava a estabelecer o seu santuário, ou seja, o lugar santo no meio do seu povo Israel, como nós hoje conhecemos, que foi na cidade de Jerusalém, por isso que ela é chamada de Cidade Santa até os dias de hoje. Mas agora, no Messias Yeshua, vós que
antes estavas longe, já pelo sangue do Messias chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os lados fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, ou seja, Deus fez dos dois povos, ou seja, os gentios e os israelitas, a descendência de Israel, um só povo. Mas como assim? Nós vamos entender isso. Derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, ou seja, a inimizade que havia entre os dois povos. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E vamos dizer, então essa parede que Deus derrubou é a lei de Deus que Ele deu a Moisés, que tinha ordenanças que fazia uma separação entre os dois povos. E eu vou lembrar que a lei não fazia separação entre os dois povos. A lei dizia uma mesma lei, diz, porque a lei diz até hoje, né? A lei diz o seguinte: uma mesma lei haja tanto para o natural como para o estrangeiro. E a lei várias vezes exortou para não tratar mal os estrangeiros, mas para tratá-los como irmãos, deixando-os terem também acesso, por exemplo, às coisas santas de Deus, às festividades e outras coisas mais. E tratando-os com o mesmo direito como os naturais. Portanto, a lei de Deus que Deus entregou a Moisés nunca fazia essa separação que está aqui a ser dito. Agora, o que pode ter sido? Talvez pela lei dos homens que eles tinham, ou alguma lei que seja uma coisa da tradição que eles tivessem, tinha esses mandamentos que os obrigava a se separarem dos outros povos, tê-los como imundos, como pessoas que não têm mérito nenhum para terem acesso ao reino de Deus. Portanto, a lei de Deus em si, nós podemos fazer uma revisão sobre ela. Do começo até o fim, não há nenhum mandamento como isto que está aqui a ser declarado pelo Paulo, o que nos leva a acreditar que o Paulo está a se referir talvez a alguma lei dos homens que existia no meio deles, que fazia essa separação. E eu vou lembrar-vos o que aconteceu em Atos. O Paulo, avisado pelo Espírito de Deus, para que não rejeitasse os 3 homens que vinham ter com ele, através daquela visão do lenço com animais imundos e tudo mais, o Paulo não percebeu, o Pedro, desculpem, o Pedro não percebeu, e ele, quando estava a tentar refletir o que aquilo significava, porque percebeu que na verdade não era para comer aqueles animais, mas havia uma mensagem por detrás daquilo, e Deus lhe disse que 3 pessoas estão a vir ter contigo, receba-os porque eu os enviei. Não recusa nada, deles, não é? E o Pedro foi convidado para ir na casa do senhor daqueles homens, que era um gentil, e ele foi lá, orou e esteve com eles e comeu lá naquela casa. Quando ele voltou, no meio dos irmãos, eles implicaram com ele, dizendo: por que foste lá, comeste com os gentios, estiveste na casa deles? Portanto, é essa separação. E isto não existe na lei, mas eles tinham essas regras que para eles era uma lei que existia lá no meio, não é? Quem quiser pode pesquisar ainda mais sobre estas situações, mas cada um com o seu critério. Eu vejo aquilo que está escrito e eu comparo todas as coisas, tanto aquilo que o Paulo diz noutras coisas, no livro dos Atos, em Romanos, Gálatas e outros livros mais, como também aquilo que diz a própria lei e todos os outros livros das profecias e tudo mais. Portanto, comparando tudo isto no todo, nós chegamos a essa conclusão. Agora, se nós tivermos que nos basear apenas naquilo que estamos a ler e aquilo não está exatamente correto, não está
correto não, queria dizer, não está claro, específico, não determina que lei está aí a mencionar, portanto, nós não podemos tirar conclusão apenas aqui, mas a Bíblia, como interpreta-se a si mesma, nós podemos ir nas outras cartas do Paulo e também ir na própria lei e procurar entender se a lei fazia essa tal separação que o Paulo está aqui a mencionar. Então, continuando, dizemos: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, ou seja, aos filhos de Israel e aos gentios, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, através do mesmo Espírito, como se vê nos dias de hoje, tanto como um israelita tem acesso ao Pai através do mesmo Espírito, assim também um gentio hoje em dia tem acesso ao Pai através do mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, tal como a lei de Moisés ordenou, exatamente igual como a lei de Israel ordenou, até dizia como natural, ou seja, passa a ser igual ao natural. E um grande exemplo disto é a mãe esqueci, a Ruth. A Ruth era uma estrangeira, eu acho que ela era midianita, e ela depois passou a ser como uma natural em Israel. Quando ela voltou com a sogra dela, ela disse: eu quero ir, quero ficar com o teu povo, quero viver com o teu povo e quero servir ao Deus de Israel. Portanto, ela veio e ficou como uma natural no meio de Israel. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Yeshua Messias é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Amém. Esses ensinamentos são muito bons, porque nós aqui aprendemos muitas coisas mesmo. E se nós prestarmos atenção nesse estudo, tiramos bons ensinamentos e encontramos aqui coisas que nos ajudam a nos livrarmos de certas contendas. Para o capítulo 3, diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro do Messias Yeshua por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, o ministério, não é? Que Deus lhe deu. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério do Messias. Ou seja, vocês podem perceber a minha compreensão do mistério do Messias, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Amém. O apóstolo Paulo está aqui a referir uma coisa muito importante. Eu estou a começar a ver que este estudo de uma pequena carta vai levar um pouco mais tempo e peço paciência, porque vale a pena aprendermos, não é? Tirar 1 ou 2 horas para aprender essas coisas. Este tempo todo que nós gastamos aqui não paga aquilo que nós estamos a aprender. É muito mais valioso o que nós estamos a aprender. Então diz aqui, fala aqui do mistério que ele recebeu, a revelação manifestou-se o mistério do Messias pela revelação,
E depois ele diz no 4, por isso, quando ledes as cartas que ele envia, podeis perceber a minha compreensão do mistério do Messias. Que mistério? Depois aqui começa já a revelar com mais detalhe. O qual, o Messias, o qual, noutros séculos, o mistério do Messias, o qual noutros séculos, isto já também é o Paulo a confirmar que o Messias era antes de ter aparecido aos homens naquela época, já era, noutros séculos anteriores, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Ou seja, a manifestação do Messias diante dos homens, como o apóstolo João fala lá no Evangelho de João, e a luz se fez carne e habitou no meio de nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai. Portanto, esta manifestação nunca tinha ocorrido desta forma aos olhos dos filhos dos homens, como agora ocorreu na época do Paulo, nesse caso, não é? Então, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros. Lá está, o que eu tenho tentado a dizer e disse há pouco tempo, sermos co-herdeiros. Mas vou ler primeiro todo o verso e já falamos. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa no Messias pelo Evangelho. O que significa ser co-herdeiros? Ser co-herdeiro significa uma pessoa que está a herdar através de outra pessoa. Através de outra pessoa não. Que está a herdar juntamente com outra pessoa. Ou seja, se eu tiver um filho meu e ele tiver um amigo e eu deixar a minha herança para o meu filho, e também mencionar um amigo dele, que também o amigo dele vai herdar, juntamente com o meu filho. Portanto, o amigo do meu filho é um co-herdeiro do meu herdeiro. Ou seja, as heranças pertencem a Israel. E os gentios são co-herdeiros com Israel. Isso agora onde nós chegamos? Geralmente nós vemos pastores dentro das igrejas fiéis e outras coisas mais, igrejas evangélicas e outros mais, católicos, testemunhas de Jeová e tudo mais, afirmando que Israel já não é mais o povo de Deus, que as promessas lhes foram retiradas e que eles ficaram sem as promessas e agora as promessas pertencem aos gentios e que agora o povo de Deus são os gentios. A Bíblia não contém nada desta informação. As promessas que Deus fez a Abraão são promessas eternas, para sempre. Deus não pode voltar atrás, ok? Deus pode todas as coisas, mas pela bondade e pela verdade, sinceridade e por tudo aquilo que é o ser de Deus, Deus não vai ir contra a sua própria palavra. Deus não faz isso, ir contra a sua própria palavra. Portanto, a promessa feita a Abraão é válida até hoje. A aliança que Deus fez com Abraão é até hoje. A aliança que Deus fez com Isaac e com Jacó e com o povo de Israel lá no Egito, válida até hoje. Deus nunca mandou abaixo aquela aliança. Por isso que nós somos chamados disto que está escrito, co-herdeiros, porque eles são até hoje herdeiros e nós somos co-herdeiros com ele. Por isso não adianta terem raiva ou inimizades ou qualquer coisa contra os israelitas, porque a única coisa que estão a fazer é exatamente o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos. Tu que és um ramo quebrado numa oliveira brava e enchartada na oliveira natural que é Israel, oliveira brava, gentios, ramo que és tu, a pessoa, enchartado na oliveira natural, ou seja, passas a ser co-herdeiro juntamente com
Israel, com os filhos de Israel. Israel é Jacó, portanto, os filhos de Jacó. Não te ensoberbeças contra os ramos naturais, para que Deus também não venha quebrar-te, porque se eles são naturais e foram cortados, quanto mais tu que foste encharcado. Portanto, nós temos que ter cuidado com isso e não provocar a ira de Deus com pensamentos vãos e também com contendas sobre temas que na verdade não fazem sentido nenhum. Temos que ler a Bíblia e perceber. Está aqui escrito, co-herdeiros. Portanto, quem são os herdeiros? Israelitas. E os co-herdeiros? Nós, gentios. Portanto, nós herdamos juntamente com eles. E nós temos que ter esse reconhecimento desta posição que nós temos, não é? Então, continua dizendo, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, lá está o Paulo a humilhar-se, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis do Messias. Lá está, riquezas incompreensíveis. São coisas difíceis de compreender, mas que o Espírito Santo nos revela e nos dá entendimento, né? E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Yeshua, o Messias. Lá está o apóstolo mais uma vez a afirmar que Deus criou todas as coisas através do Messias. Como nós vimos lá no Antigo Testamento, isso está confirmado e nós vimos isso também nos Evangelhos, no Evangelho de João, e também vimos isso na carta que nós temos aí um vídeo que podem assistir, carta aos Colossenses. Porque para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Yeshua Messias, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela vossa fé nele. Porque vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Yeshua Messias, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Lá está. Do qual toda a família, que é o reino de Deus, na terra e nos céus, toma o nome. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que o Messias habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Mas o que é necessário? Estar fundado em amor. Ou seja, termos como base, como a fundação da nossa fé, da nossa vida, o amor. E o que é o amor? O apóstolo João diz que amar a Deus ou amar ao próximo é cumprir todos os mandamentos, porque os mandamentos de Deus é que são o amor, formam o amor verdadeiro. Portanto, baseando-nos na verdade, nós conseguimos perceber qual é o comprimento, a largura e a altura e também profundidade. E também continua aqui dizendo, e conhecer o amor do Messias, que excede todo o entendimento. Amém? Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus.
Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou possamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por favor, porque eu vejo outras igrejas que só nem quero comentar, mas pronto, glória na igreja por Yeshua Messias em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. E continua no capítulo 4 dizendo: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isto é muito necessário, suportarmos-nos uns aos outros com amor, para que haja consenso e o mesmo espírito no nosso meio e não haja contendas, procurando guardar a unidade, lá está, união do espírito pelo vínculo da paz, através do vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito. Ou seja, há uma só igreja de Deus, não há várias igrejas de Deus. Há uma só igreja de Deus, que é o corpo, que é chamado de corpo do Messias, e há um só Espírito. Portanto, não é dizer, não, a eles Deus se manifesta desta forma, aqueles Deus se manifesta daquela forma, a eles Deus lhes ensinou assim, a aqueles Deus lhes ensinou assim, e buscam de maneiras diferentes, mas estão à procura e estão a caminho e estão no lugar certo para se encontrarem com o único Deus, reconhecendo eles que há único Deus, mas reconhecendo que o nosso único Deus tem vários caminhos, tantos caminhos que estão a ir até ele. Mas não, o apóstolo Paulo diz que há um só corpo e um só espírito, e fazendo assim um único reino de Deus aqui na terra. Portanto, diz um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor. Há um só Senhor. Não tem aí o Buda, o fulano, e tantos nomes citam, mas aqui diz que há um só Senhor, não há vários. Não, são todos, procuram Deus de diferentes formas e são caminhos diferentes, mas são todos os mesmos. Não, há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, e ele prossegue aqui dizendo, uma só fé, ou seja, nós devemos acreditar e concordar numa só coisa. Se nós não concordarmos numa só coisa, não há unidade em nós. E se nós detectamos que entre este grupo e aquele grupo não há unidade, portanto, não são a mesma coisa, não são o mesmo corpo. Um só Senhor, uma só fé, um único batismo. Um só batismo, que é o batismo em Messias Yeshua. Em nome de Yeshua, né? Aqueles que forem batizados em meu nome. Portanto, nós temos um único batismo. Digo isso por quê? Porque eu já fui deparado com uma situação em que estavam me pedir para eu ser rebatizado. E eu já tinha sido batizado. Portanto, se eu já fui batizado, o batismo é único. Portanto, não posso me batizar outra vez, nem que fosse outra vez no mesmo nome. Não. Se eu já fui batizado, já fui batizado. E pronto, está feito, não é? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Messias. Aqui o apóstolo Paulo reconhece que nem todos nós temos o mesmo grau de fé. Alguns estão fracos, outros estão mais fortes, outros estão um pouco debilitados, estão a começar a caminhar, outros estão em ponto quase de queda. Pronto, reconhecendo que existem níveis diferentes da fé, mas a fé é uma. Portanto, não quer dizer que são fés diferentes, não. É mesmo a fé, só que um com mais intensidade, outro com menos intensidade. Por isso diz,
Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ou seja, subindo ao alto, levou os presos. Isto, vou ser sincero, é uma coisa que eu ainda tenho de estudar muito bem. Porque o apóstolo Pedro também fala dos espíritos em cativeiro. Diz que o Messias desceu às partes mais baixas da terra e pregou as almas que estavam em cativeiro, não é? Levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que esse não aquele que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Uma grande incógnita sobre esta afirmação e a mesma afirmação que o apóstolo Pedro faz na carta dele. Portanto, nós temos aqui uma situação que é: o Messias, quando morreu, desceu em espírito, pronto, estava morto, o seu corpo estava lá na tumba, não é? Mas ele não é limitado àquele corpo, lá está, mataram o corpo e ele ressuscitou o corpo, não é? Portanto, não é limitado àquele corpo. Ele desceu às partes mais baixas da terra. Para quem tem dúvida, é mesmo o inferno. Mas vai dizer, não, mas o inferno é o lugar onde vão ser castigados os pecadores e julgados, Satanás e tudo mais. Não, temos diferença entre inferno e lago de fogo. A Bíblia fala dessas duas coisas. Lago de fogo, pronto, eu disse aqui lago de fogo, qualquer que seja o lado, as palavras é que importam. Lago de fogo, inferno. São duas coisas diferentes. O inferno, como nós dizemos em português, vem do latim, eu acho que é infernum, que é mundo inferior. Ou seja, está se referindo mesmo ao mundo inferior, um mundo que está abaixo, por baixo, por dentro, inferior da superfície da terra. Portanto, por isso que disse inferno, que nós percebemos que há aí uma coisa que só a palavra inferior, não é? E o lago de fogo é exatamente esse sítio que muitos confundem com o inferno. Por isso que existe um salmo que diz: não deixarás a minha alma no inferno, que dá a entender que Deus ia resgatar a alma do Messias, ia resgatar, ia retirar, ia erguer a alma do Messias no inferno, para que voltasse à vida no corpo que foi colocado na tumba. Portanto, se o Messias na sua morte esteve no inferno, o Messias não esteve no lago de fogo, onde há fogo ardente a queimar os pecadores, que vai destruir o último inimigo, que é a morte. Não é isto. O inferno é simplesmente um lugar inferior. E também a palavra hebraica usada para inferno nos leva ao mesmo lugar, que é as partes mais baixas da terra. Portanto, inferno é isso e lago de fogo é outra coisa. Onde é que vão ser destruídos os pecadores? No lago de fogo. Mas no inferno, então o que é lá? É um estudo que nós estamos fazendo e eu principalmente estou muito curioso por conhecer, porque fala-se em mortos no inferno, o rico e o Lázaro. A parábola do rico e do Lázaro é uma pista que eu sei muito bem, que nós temos a compreensão e percebemos que o Messias, quando usa uma parábola, ele não está a inventar histórias, ele toma situações concretas. Portanto, o Messias não estava a inventar fábulas para poder convencer as pessoas, mas sim realidade, verdade. Portanto, quando o Messias está a contar a parábola do rico e do Lázaro, eu percebo que é uma coisa que aconteceu e ele, sabendo de todas as coisas, ele sabia do que ele estava a contar. Podia ter acontecido na época em que ele estava lá e podia ter acontecido antes de se manifestar os homens no mundo. Mas ele tirou os exemplos das coisas que ele sabia que eram assim. Portanto, o rico, quando morreu, ergueu os seus olhos no inferno. Não era no lago de fogo. Quando nós morremos, não somos diretamente lançados no lago de fogo. Vamos ser todos julgados pelas boas e pelas más obras. Depois do julgamento é que os
ímpios serão lançados no lago de fogo. Mais uma prova que o lago de fogo e o inferno são lugares diferentes. São coisas diferentes. O Messias afirma que o Lázaro, o rico, ergueu os seus olhos no inferno, ou seja, abriu os olhos, estava dentro do inferno, e assim também confirma essa percepção de que o inferno é no inferno onde estão as almas daqueles que partiram deste mundo. Mas também, muitas vezes, como é que chama? Coisas dos místicos, de ciências ocultas, falam da mesma coisa e o crente vem e diz, não, isto são coisas do satanismo e outras coisas mais. Pronto, se eles mencionarem alguma verdade, não vamos tornar a verdade mentira porque eles mencionaram, não é? Portanto, nós temos que ver aquilo que está escrito e nos basear naquilo que está escrito. Portanto, o Messias, quando morreu, foi para o inferno. E lá no inferno, segundo Pedro, pregou o Evangelho no inferno. Portanto, é uma coisa muito curiosa a estudarmos e a conhecermos, não é? Porque também nós assim já sabemos o que é que acontece quando nós morremos ou qualquer outra situação assim parecida. Não há nada igual com a morte, portanto é unicamente quando nós morremos. Voltando aqui, como dizia, por isso subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, ele subiu, que é senão, ou seja, quando o Messias ascendeu ao céu, depois da ressurreição, aquele que subiu ao céu não é senão também aquele que antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ou seja, o apóstolo está a confirmar que o Messias esteve lá, naquilo que muitos também chamam de submundo. Submundo significa abaixo do mundo, né? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E isso também nos mostra que Deus não tem limite, vai onde quiser. Portanto, a alma do Messias foi enviada até lá e depois subiu aqui à terra, e na superfície da terra, e falou e apareceu durante alguns dias, subiu ao céu para cumprir todas as coisas, que é assentar-se à destra de Deus, para então, quando se levantar, cumprir todas as coisas, não é? E também está o cumprimento da santificação, da purificação dos nossos pecados no templo celestial também. No 11 continua dizendo, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo do Messias, até que todos cheguemos à unidade da fé. Temos que nos unir na mesma fé. E ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Lá está. Vou acabar de ler o verso. A homem perfeito à medida da estatura completa do Messias. Que é o quê? Vou lembrar. Somos imperfeitos, somos todos pecadores, não conseguimos. Ninguém consegue ser como o Messias, que cumpriu todas as coisas e não pecou em nada. Mentira. E mentirosos os que dizem isso. Infelizmente, se com consciência ou sem consciência, fazem-se mentirosos, porque afirmam uma mentira, não é? O que é que acontece? O apóstolo está aqui a dizer, vou voltar aqui a mostrar para vocês. Vamos chegar, todos nós, à unidade da fé. Ou seja, o objetivo disto tudo é todos nós chegarmos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, que há muita gente que fala
Jesus ali, Jesus aqui, Jesus ali, e nem conhecem muito bem qual é a pessoa de Jesus. Jesus nunca ia fazer isso, e Jesus fez. Jesus nunca ia concordar com isso, e Jesus concordou. Jesus fez aquilo, e Jesus não fez. Jesus não concordou nisso, e Jesus nunca concordou naquilo. Portanto, há muita gente que falam, mas não o conhecem. Por quê? Porque limitam-se a reproduzirem aquilo que eles ouvem e mais nada. E há pessoas que falam coisas só por falar. Portanto, o outro vai reproduzir e é aquilo que se diz. Quando a informação é repassada, distorce. Então, quando chegar lá no milésimo, já entrou muita coisa. Então vamos chegar ao mesmo conhecimento, ao conhecimento do Filho de Deus, e vamos chegar a um estado de homem perfeito. Ou seja, nós temos que ser perfeitos, tal como Deus disse. Sedes perfeitos porque eu sou perfeito. Deus nos pediu, nos orientou, mandou-nos sermos perfeitos como Ele. Por isso que o Messias também disse: sede meus... esse é o apóstolo Paulo que diz: sede meus imitadores, porque eu também, como eu sou imitador do Messias. Portanto, nós temos que seguir os passos do Messias, temos que ser como o Messias. Como é que o Messias andou? Em santidade. Santidade como? Guardou toda a palavra de Deus, obedeceu a tudo e nunca houve pecado nele. Por isso que quando ele foi posto em tribunal, não havia nada com que pudessem lhe acusar e que fosse verdade. E eles depois inventaram aí uma coisa que, segundo eles, ele afirmou que era aquilo que ele era e disseram que blasfemou e mataram-no. Portanto, mataram-no por uma razão que, na verdade, nem era uma razão. Ou seja, eles não tinham motivo justo para matá-lo. Por quê? Porque nele não havia pecado nenhum. E se tivesse pecado algum, então não era um cordeiro que fosse morto por todos nós, mas ele morreu por todos nós como um cordeiro imaculado. Então, nós temos que chegar a homem perfeito, a uma estatura completa, a uma medida de estatura completa do Messias. Ou seja, temos que ser parecidos com ele, temos que ser como verdadeiros seguidores. Os verdadeiros seguidores seguem todos os passos do Mestre. Portanto, nós temos que seguir todos os passos do Mestre. O Mestre era zeloso da palavra, então temos que ser também zeloso. Que ninguém nos repreenda por termos zelo. Temos zelo porque Deus é zeloso. E assim é. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Lá está. Ora isso, ora aquilo. Levados em roda por todo o vento de doutrina, que é o que eu estava aqui a dizer. Há pessoas que dizem coisas só por dizer, e o outro apanha, isto é verdade, começa a reproduzir, outro, depois criam uma doutrina que é mesmo só deles, não tem nada a ver com Deus, leis dos homens, doutrinas de homens, mandamentos de homens, princípios de homens, portanto, essas todas as coisas, não é? Então, vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente aqueles que só querem encher as suas barrigas e viver no luxo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça do Messias, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justiça, a justa operação de cada parte, faz um aumento do corpo para a sua edificação no amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Ou seja, nós não temos que imitar o mundo onde nós vivemos, muito mais o mundo ocidental, não é? Na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, ou seja, com trevas no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. É só ver aquilo que nós vemos na internet, a gozarem com as coisas que são sérias,
coisas que são verdade, a fazer destas coisas que são verdade piada e a gozar com a cara do crente, não é? E pronto, são essas pessoas que aqui está a se dizer, que estão com o entendimento entenebrecido. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, já não têm sentimento, por isso que quando é para se matarem, matam-se cruelmente, matam os pais, matam os filhos, matam as mulheres, desfazem os corpos, parecem uns carnívoros, despedaçam as pessoas, vão tentar lhes enterrar para desaparecer com os corpos todos aos pedaços, ou liqueficam a pessoa, coisas terríveis e horrendas, essas pessoas todas fazem. E não só, quando sujam a própria pessoa deles e o próprio corpo deles, mostrando tudo, coisas podres e a fazerem com os seus próprios corpos, tudo falta de sentimento, tá? Quer dizer, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução. Neste momento, essa gente está em fase de dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Estava eu aqui a falar disso. Para com avidez cometerem toda a impureza. Por isso, quando falas a verdade, aparecem aí para te repreenderem. Mas quando repreendes o mal, aparecem aí para te devorarem. Portanto, essas pessoas estão a ser tomadas mesmo para a dissolução, não é? Estão a caminhar para uma autodestruição. Mas vós não aprendestes assim com o Messias, se é que o tendes ouvido, se é que vocês têm acatado o que ele nos ensinou. E nele fostes ensinados, como está a verdade em Yeshua, que quanto ao trato passado dos vossos, vos despojais, do velho homem. Ou seja, nós temos que nos despojar do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Portanto, quando eu sou batizado, quando eu sou salvo por Deus e depois eu faço uma aliança com Deus através do batismo, vou para a água, mergulho, o velho homem é morto e o novo homem ressuscita. Por acaso, este ano ainda não tivemos nenhum batismo, mas seja feita a vontade de Deus. É sempre uma grande alegria por nós. Quando eu mergulho para a água, simbolicamente, é uma declaração simbólica que estou a me despojar do homem velho e quando eu levanto, aceito a renovação do Espírito Santo e me tornar um homem novo. Por isso Deus começa a trabalhar em nós e faz-nos uma nova criatura. Portanto, quando uma pessoa diz que foi salva, batizou-se e tudo mais e continua a fazer as mesmas obras erradas e não quer se desfazer delas, essa pessoa, diz o apóstolo, não o viu e nem o conheceu. Está a enganar-se a si mesmo. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Temos que ter uma mente renovada e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Nós não podemos mentir. Isso é uma coisa que faz muita falta no meio do chamado cristianismo. Não podemos mentir, mas mentir é tão normal, tanto para aquele que diz ser crente, como para aquele que não é crente. Mentir é o paladar mais gostoso da língua de todos os homens, ou a maioria dos homens hoje em dia. Não estou a falar homem só, homem masculino, mas sim homens e mulheres. Porque as pessoas veem sempre uma forma de escapar. Epá, não tive chance de mentir. Epá, não tive uma saída, tive que mentir. E pensam que o mentir é uma coisa normal. E Deus repreende, Deus detesta toda a língua enganosa. Está lá, eu acho que é nos Salmos ou nos Provérbios. Deus odeia toda a língua enganosa. Então temos que ter cuidado com isso. E o Messias diz que
todo aquele que mente é filho do diabo, porque o diabo é que mente desde o começo do mundo, porque ele é mentiroso desde o começo do mundo. Então diz, irai-vos e não pequeis, ou seja, se vocês irarem-se, não pequem, mas também a palavra diz para evitar irar-se, porque a ira não produz justiça. O fruto da ira é desobediência. Quando nós nos iramos, perdemos a cabeça e passamos a fazer coisas que não convêm. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixem que a vossa ira possa chegar até ao pôr do sol, ou seja, tem que recuperar logo a calma e agir com mais prudência, não é? Não podemos ter ódio em nós, e se isso acontecer, temos que fazer os possíveis para nos livrarmos da ira ou do ódio logo que possível. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. O trabalho dignifica o homem, mas as pessoas querem roubar, roubam os cidadãos e roubam o Estado. E o Estado somos todos nós, portanto, quando tu roubas o Estado, estás a roubar todos os cidadãos, estás a roubar todos os contribuintes. Estou a recuperar aquilo que nos tiraram. Não, estás a roubar todos os contribuintes, porque na verdade és um ladrão, estás a roubar, portanto temos que deixar de ser ladrões. Então, continua aqui dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. É isso que eu estava sempre a dizer ultimamente. Não pode-se achar palavras torpes nas nossas bocas. Um verdadeiro seguidor do Messias, um verdadeiro filho de Deus, não deve ter palavras torpes na sua boca, palavrões, palavras grossas, e estar sempre com palavras que ofendem os outros, não é? Ou seja, pronunciar sempre ofensas. Isso não é bom, mas sim temos que ter palavras que deem graças aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. E não devemos entristecer o Espírito de Deus. Toda amargura, ira e cólera e gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Ouçam o que o apóstolo está a dizer. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Temos que nos perdoar. O Messias disse: se tu tiveres contenda com o teu irmão, antes de tu deixares a tua oferta no altar, vai reconciliar-te com o teu irmão e depois vais voltar para dar a tua oferta. Portanto, são coisas que nós aprendemos com o Messias. Temos que nos perdoar uns aos outros, como também Deus vos perdoou no Messias Jesus. Lembrando que Deus nos perdoou antes mesmo que nós lhe pedíssemos perdão, porque Ele trouxe-nos a graça, e a graça é gratuita, né? Quando ainda nós estávamos mortos nos nossos pecados, ainda éramos feitos inimigos de Deus. Então diz aqui: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Lá está, temos que imitar a Deus, e ainda em amor, como também o Messias nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém os santos. Ou seja, a fornicação, a impureza e a avareza não seja uma coisa presente no meio de vós, mas nós temos presente dentro das igrejas namorados, e para quem não sabe, se eles estiverem a ter relações sexuais, são fornicadores.
e eles apresentam-se à igreja. A irmã fulana está de namoro com o irmão fulano. Já uma coisa que até sobem no púlpito para se apresentarem, não como noivos, mas como namorados. E é uma coisa triste. E os pastores já falaram dos namorados que se separaram. Reconciliem-se e tudo mais, que não hajam não sei lá o que. Pessoas que, pronto, se tiveram uma amizade, eu acho que não deveríamos estar a inventar nomes, não é? Porque há noivado e casamento. Isto é reconhecido diante de Deus. Dois amigos, um homem e uma mulher, é diferente. Agora, pessoas que estão a fazer o que se estiverem a fazer aquilo, portanto, estão em fornicação. E isto, o apóstolo Paulo está a dizer, nem se nomeie entre vós. Por quê? Porque é uma coisa que não convém. Nem torpezas, nem tolices. Tolices, aqueles que fazem-se de patetas, não é? Nem zombarias que não convêm, mas antes ações de graças. Isso é que nós temos que ter em conjunto, ações de graças. Nem zombarias que não convêm. Se estás a gozar com alguma coisa e vês que o teu irmão não está a gostar da piada, não brinque com os sentimentos de ninguém. Peça perdão e pare logo com a brincadeira. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, aqueles que cometem avareza, podem pesquisar o que é isso, o qual é idolatria, tem herança no reino do Messias e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém vos engane que isto aí que está ali em cima não é podes, Deus compreende. Não, estas coisas todas trazem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, ou seja, não temos que ser companheiros das pessoas que fazem tais coisas. Portanto, quando nós temos um irmão que entra nessa vida, o que nós temos que fazer é apartarmos dele. Porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, andando com os filhos da luz e não com pessoas que andam nas trevas. Eu me converti a Deus, mas olha, tenho uns amigos que andam aí a praticar alguns assaltos, mas são amigos, eu vou ficando com eles para ver se de alguma maneira eu os vou chamar ao Messias. Ok, tu podes falar com as pessoas, mas serem teus amigos, passares tempos com eles, brincar com eles, te divertires com eles. Pessoas que assaltam, pessoas que fornicam, que violam. Então, o que é isso? Eu acho que uma pessoa que vive em santidade deve viver em santidade. Portanto, como é que vais ter convivência com esse tipo de gente? Que tipo de convivência vai haver entre vocês? Haverá sempre tropeços para ti e um dia, se calhar, cais outra vez. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas, está aí, das trevas, mas antes condenai-as. Ou seja, nós não temos que comunicar com isto, nós temos que condenar as pessoas que estão assim. E não estar aí como dizem, a namorar essas obras, não é? Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, ou seja, até dizer o que eles fazem é torpe, ou seja, nem devemos estar às conversas das suas obras mais. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e o Messias te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais.
Por isso diz, eu até aqui pensei que era uma coisa que está escrita nas Santas Escrituras, mas ele está a sugerir-nos para nós repreendermos aqueles que estão em pecado, não é? Dizendo, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e o Messias te esclarecerá. Portanto, é uma chamada de atenção ao que está em pecado. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. O Filho de Deus é um sábio, é uma pessoa com entendimento. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Temos que ter cuidado que os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Portanto, não haja lugar à embriaguez. A bebedeira ao ponto de embriagar-se é pecado, diz o apóstolo Paulo. Os bêbados não herdarão o reino dos céus. Isto é uma verdade. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Isto é o que nós temos que fazer quando nós estamos juntos, cantando, salmodiando, lendo os salmos, falando dos salmos e cânticos espirituais e orando ao Senhor nos nossos corações, né? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Yeshua Messias, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Isto é um caso particularmente complexo. Do século anterior até este século, muitas coisas mudam na sociedade, que é também, por exemplo, aquilo que é a posição do homem na sociedade e da mulher na sociedade. Hoje em dia dizem que são exatamente a mesma coisa e estão exatamente na mesma posição, mas segundo a palavra e segundo a Bíblia, segundo a vontade de Deus, Deus constitui o homem sobre a mulher. Por isso que a Bíblia, desde o Velho Testamento até ao Novo Testamento, sempre estabeleceu a sujeição da mulher ao homem, porque o homem é a cabeça da mulher, segundo o que diz também o apóstolo Paulo. Então diz, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. E eu repito aquilo que já havia dito aqui num dos vídeos. Eu já vi até pessoas que se dizem pastoras que não têm respeito pelos seus próprios maridos. Portanto, isto é assim. E eu até fiquei admirado que a ministra do Brasil, neste governo do Bolsonaro, estava a afirmar exatamente essas coisas, que a mulher deve sujeitar-se ao marido em casa. Portanto, era a ministra da família ou qualquer coisa assim. Portanto, isto é uma palavra que é verdade, é uma coisa que está aqui na Bíblia, não é? Tem que haver ordem na sociedade, mas essa ordem começa em casa, porque senão nós então somos iguais também em toda a sociedade. Eu sou igual ao polícia, o polícia não tem que ser alguém superior a mim, eu sou igual ao presidente da Câmara, eu sou igual ao primeiro-ministro, eu sou igual ao presidente, portanto ele não tem que me orientar nada, ele não encabeça alguma coisa, portanto somos todos iguais. Portanto há um caos quando isso acontece, mas quando nós temos uma casa organizada em que sabemos o homem, o marido é a cabeça desta família e a mulher é a sua ajudadora idônea e os filhos devem honrar os seus pais, esta família subsiste e é muito abençoada porque ela prossegue e é ordenada e não tem problema entre eles. Portanto, diz aqui, porque o marido é a cabeça da mulher, aquilo que eu acabei de dizer, como também o Messias é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo.
Portanto, vejam lá qual é a posição que o apóstolo está a defender daquilo que é o homem, porque isto começa desde Gênesis, não é uma coisa nova. Portanto, quem quer alterar, que faça a sua vontade, mas não venha aqui dizer que Deus mudou as coisas. Isto é uma pura mentira, não é? Então, de sorte que assim como a igreja está sujeita ao Messias, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Isto é aquilo, podem comentar o que quiserem. Quem quiser fazer aquilo que Deus diz para fazer, ou seja, quem quiser andar segundo a verdade, lá está. Desde Gênesis, Deus estabeleceu o homem sobre a mulher. Está lá escrito, foi um mando de Deus. Portanto, quem quiser reconhecer e andar segundo isso, que assim o faça. Quem quiser contender, eu não estou para isso. Por isso, também escusam de estarem a vir trazer essas contendas, mesmo através dos comentários, que eu não estou mesmo para isso. Então, continuar dizendo, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também o Messias amou a igreja, e assim mesmo se entregou. Pronto, agora é os maridos. Também nós vemos muitos maridos, e outros também são mesmo pastores, como nós vimos também aí, situações de alguns pastores, até mesmo em direito online, ainda escapam pela Câmara e fazem coisas que não convêm, não é? Portanto, maridos agressores que andam a agredir as suas mulheres quando elas quando elas são inocentes, não fizeram nada para que merecessem isso. Por que eu digo isso? Porque há pessoas extremamente rebeldes, que já não têm cura nenhuma, pessoas que chegam a prejudicar, que até, se possível, até podem causar mortes dentro da família. Uma pessoa assim, o que é que eu vou dizer de uma mulher assim para com o seu marido? O que é que eu vou dizer? Portanto, o marido, se tiver que se defender, defende-se dessa pessoa, é um perigo, não é? Mas há maridos que agredem as suas mulheres por motivos banais também. Estes maridos também não convêm. Por motivos banais. Deu-me um copo de leite com açúcar a menos, dê-lhe uma bofetada. O que é isso? Portanto, este tipo de coisas, mesmo esses homens também são agressivos com os seus próprios filhos. O filho faz uma coisa assim mínima que não tem nada a ver, enche-lhe com uma porrada que o menino fica todo deformado. Portanto, esse tipo de gente também, este tipo de marido, não. Não é porque Deus nos dá autoridade sobre a mulher que nós vamos maltratar a mulher. Ao contrário, o apóstolo Paulo diz que nós temos que honrá-la, temos que tratá-la como o vaso mais precioso. Ou seja, o nosso vaso mais precioso. E o vaso é uma coisa frágil. Portanto, quando eu tenho um vaso que é uma coisa preciosa para mim e ela é frágil, tenho que ter cuidado. Portanto, nós temos que cuidar a mulher, dar-lhe todo o carinho que ela merece e cuidar dela, ajudá-la a tomar as decisões corretas para que não seja prejudicada e apoiá-la em todas as coisas, para que o nosso vaso não se quebre, não é? Portanto, estes maridos, que alguns deles são até pastores, chamados pastores, não é? Devem se converter à verdade, porque assim como o Messias é a cabeça da igreja, o marido é a cabeça da mulher. E assim como a igreja é sujeita ao Messias, a mulher deve se sujeitar ao Messias, mas também o apóstolo diz que assim como o Messias, sendo cabeça da igreja, amou a igreja e ama a igreja, assim também o marido, sendo cabeça da mulher, deve amar a sua esposa e continuar com esse amor, tratando ela como o vaso mais precioso, não é? Então diz: amai vossas mulheres como também o Messias amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Portanto, nós temos que ter um amor para com as nossas mulheres que estejamos até prontos para morrer por ela, percebe? Portanto, o nosso amor tem que ser verdadeiro e forte. Quem ama não maltrata.
para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Ou seja, santificar, purificando a sua mulher com a lavagem da água e pela palavra. Ou seja, se a tua mulher precisa de melhorar o seu comportamento, admoesta a palavra que ela há de purificar-se e andar conforme a verdade, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Portanto, se o Messias fez essa obra para com a igreja, o homem faz essa obra para com a sua esposa, para apresentá-la como uma mulher irrepreensível, através da palavra, como o Messias converteu-nos através da palavra. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Portanto, se tu não fazes mal ao teu próprio corpo que tu tens, também considera que a tua mulher é o teu corpo e não faça mal também à tua mulher. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Lá está. Quem tem amor pela sua mulher, tem amor por si mesmo. Porque quando um homem e uma mulher se unem, tornam-se uma mesma carne. Portanto, se tu maltratas a tua mulher, maltratas-te a ti mesmo. Se tu odeias a tua mulher, odeias a ti mesmo. Se tu pervertes o direito da tua mulher, estás a perverter o teu próprio direito. Por isso que eu também costumo dizer, se você vem e falta respeito à minha mulher, mas me respeitas a mim, o que fizeste? Nada, porque tu faltando respeito à minha mulher, estás a faltar-me respeito também. Portanto, essas coisas andam assim, nós temos que viver com esta mentalidade e nós daremos amor para a mulher, e não como muitas pessoas que se veem e matam as próprias mulheres, que é uma coisa que não tem cabimento nenhum, não é? Ou maltratam-nas e fazem coisas terríveis com elas. Isto não se deve. E aproveitando-se que boa parte das mulheres são fracas diante dos maridos fisicamente e eles aproveitam-se disso por terem mais força. Portanto, não se deve prosseguir desta maneira. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. A tua mulher te pede dinheiro para comprar roupa, que ela não tem roupa para ela cobrir-se, tem roupas rasgadas, não queres comprar. Mas aparecem pessoas, tua amiga e não sei o que, pede-te roupa para deixá-la alegre, feliz, não sei se tens algum plano, dá-lhe dinheiro para comprar roupa e a tua mulher em casa não veste. Portanto, isto não é admissível no meio da igreja, muito mais naquele corpo daquelas pessoas que se dizem obreiros ou pastores das ovelhas, não é? Isso não existe. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, repito, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. É essa a noção que nós temos que ter aqui, ó maridos, porque o apóstolo Paulo está aqui a falar muito para os maridos para que haja cuidado, para que ninguém se ensoberbeça só porque tem um nível superior ao da sua esposa. Ou seja, eu sou a cabeça da minha família, então querer abusar. Não, Deus está lá no céu, está a ver e castigará todo aquele que passar dos limites. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Lá está. Foi Deus que instituiu Deus é quem instituiu o casamento. Por isso o casamento deve ser segundo Deus e não segundo a tradição. Mas pronto. Se querem misturar tradições e todas as coisas, podem misturar, só não devem fazer coisas que vão contra aquilo que Deus estabeleceu. Isto não deve se fazer. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito do Messias e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido.
Agora são os filhos, vós filhos, sede obedientes a vossos pais, a mãe e o pai, juntamente, porque isto é justo. Porque quando você não respeita a tua mãe, também não estás a respeitar o teu pai. Portanto, não é que, o pai é mais, então teme o pai, mas a mãe, porque é um pouco fraca, quer tomar partida e faltar-lhe respeito. Estás a desrespeitar ao mesmo tempo o teu pai, e se o teu pai não faz nada, então não tem sabedoria, nada sabe, que está a ser desrespeitado diretamente também. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Lembrai-vos que Deus disse, honra teu pai e a tua mãe. Está aqui, olha. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, que diz, para que prolongues, os teus dias na terra sejam prolongados. Ou seja, Deus promete mais tempo de vida para aqueles que honrarem os seus pais. Por isso é muito importante. E Deus diz que quem não honrar o seu pai e a sua mãe morrerá, ou seja, tem como sentença da justiça de Deus morte. Portanto, é um crime muito grave para Deus desonrar os pais ou faltar respeito aos pais. É um crime super grave que Deus condena-o com a morte. Mas hoje em dia vemos crianças a ofenderem os seus pais no meio da rua e ninguém faz nada. Onde eu cresci, quando aparecia um menino, né, que nós chamávamos de miúdo, a faltar respeito ao seu pai e tivesse a passar um tio qualquer, como nós chamávamos, esse homem ia pegar no menino e bater-lhe e entregá-lo de volta ao pai, e o menino ia bem educadinho. Portanto, a sociedade não tolerava falta de respeito aos pais. Portanto, as pessoas eram educadas e não ofendiam os pais, mas aqui vejo crianças a falarem, aqui não, somente não, hoje em dia, porque também se eu vou ver atrás, por onde eu cresci, também é a mesma coisa hoje em dia. Portanto, isto está globalizado. Hoje em dia, muitas crianças faltam respeito aos próprios pais, chamando-os nomes e tudo mais. Aliás, me lembro, na sexta-feira ou quinta-feira passada, hoje era um sábado, eu estava a passar pela rua e ouvi uma criança falar com a avó dela. Estava a dizer que parece que estava a contender com a avó sobre a comida, que ele tinha um sacozinho de um takeaway, de um restaurante, e ele proferia palavrões contra a avó dele e estava a dizer que ele ia comer aquilo sozinho, trancado no quarto, e que o pai dele concordava com ele, pronto, e essas coisas todas, e a proferir palavrões e a ofender a avó dele. Portanto, são coisas inadmissíveis. E o menino falava alto e passava por várias pessoas e ninguém chamou a atenção, porque ninguém o pode fazer. Se alguém o fizer, vai ter problema, pode ser levado à justiça e é condenado. Então, infelizmente está assim. Por isso que hoje em dia vocês veem o bandido é aquele que é protegido e é defendido, mas o justo, o que foi roubado, não ajudam. Não aparecem os direitos humanos a protegerem e ajudarem as vítimas, mas sim os agressores de não serem reprimidos, não é? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Messias, é do Senhor. Este é que é o segredo, porque também há pais que provocam, são os autores do estado em que chegam os seus filhos. Por isso os seus filhos também passam a faltar-lhes respeito, porque os pais falharam na educação. Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como ao Messias. Eu já tinha dito aqui, há pessoas que se dizem cristãos, mas roubam os seus patrões, roubam os seus senhores, os seus chefes, enganam-os e não têm temor por eles, tratam-no como se for uma pessoa qualquer, um objeto deles.
não servindo à vista, e aquilo é errado, né? Não servindo à vista como para agradar aos homens, ou seja, não fingindo estar a servir bem só para agradar aos homens, mas como servos do Messias, mas sim como servos do Messias. Eu vou servir bem em sinceridade, em humildade, vou respeitar o meu superior, o meu patrão, não para agradar os homens, mas sim por Deus, para agradar a Deus, porque se não o fizer, Deus está sobre mim. Por isso que Deus diz que Ele é que instituiu todas as autoridades, todos os principados, tudo isso foi instituído por Deus. Portanto, quando tu estás a faltar ao teu superior, estás aí contra aquilo que é a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizeres, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está nos céus. Ou seja, os senhores igualmente, as autoridades, os senhores, têm que ser justos com os seus colaboradores, trabalhadores e outras coisas, empregados e tudo mais. Tem que ser justos, porque eles também têm um Senhor que está no céu a ver atentamente o que é que eles estão a fazer. Porque se eles tiverem a fazer exceção de pessoas, se eles tiverem a cometer injustiça, a maltratar os trabalhadores, ou a ser injusto com eles, pagá-los injustamente e usá-los para poder alcançar os seus objetivos e fazê-los trabalhar demasiado e às vezes até nem chegar a pagá-los, porque existem muita gente que trabalham durante o mês, muitas vezes são refugiados, não têm documentos, trabalham durante o mês todo, dia e noite, para poderem ganhar alguma coisa e quando chega a hora do pagamento não recebem exatamente nada. Portanto, essas pessoas são amaldiçoadas por Deus, porque Deus não concorda com isso e Deus está atento a todas estas coisas. Então diz, deixando as ameaças, sabendo, não ameaçá-los, né? Sabendo também que o vosso Senhor está no céu e que para com Ele não há exceção de pessoas. Não quer saber se és rico, se és poderoso, se és príncipe, se és presidente, se és primeiro-ministro, se és rei. Não há exceção de pessoas diante de Deus. Portanto, Ele agirá sobre essa pessoa. Pode não ser nesta vida, mas pode ser quando nós formos ressuscitados para sermos julgados. Então, os ímpios serão condenados. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne. A nossa luta não é contra a carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa luta não é com a carne. A nossa luta é com os espíritos dos anjos caídos. A nossa luta não é com como muitos dizem, fulano é bruxa, vamos não sei lá que, fez não sei... Não, a procurarem os bruxos das coisas que lhes aconteceram, foi aquela fulana que me fez isso, por isso que adoeci e tudo mais. Não, entregamos isso a Deus, porque Deus é que sabe quem é que nos fez mal, porque muitas vezes essas coisas são espirituais, portanto são espíritos que vêm nos fazer mal, e a nossa luta é contra os espíritos e não contra a carne. Por isso nós temos que ter o cuidado de entregar todas as coisas a Deus, e nós não podemos lutar com os espíritos diretamente, mas sim
através do Messias. O Messias luta por nós, porque Ele é que os vê e Ele é que os pode vencer. Lembrando que o anjo em si é superior ao ser humano, portanto tem mais poder do que o ser humano, mas nós podemos vencê-los através do Messias. Quando nós pedimos ajuda a Deus, Deus luta por nós. Então continua dizendo, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Para nós resistirmos, né? Tomamos a armadura. Estai, pois, firmes, sendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Verdade e justiça. E calçados aos pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Com a fé, que é um escudo para nós podemos apagar qualquer dardo inflamado do inimigo. Portanto, a fé é uma coisa que nos protege. A fé em Deus dá-nos proteção, é um escudo para nós. Por quê? Porque Deus é o nosso escudo. Quando nós confiamos nele, Ele nos protege e nada nos atinge. E nós temos aí a justiça de Deus, que na verdade o apóstolo Paulo chamou de couraça. Portanto, nós temos os nossos lombos cingidos da verdade, para que não sejamos atingidos, não é? Nos nossos órgãos vitais. Viver segundo a verdade, prosseguindo na verdade e justiça de Deus, nada vai nos alcançar, nenhum mal nos alcançará, quando nós caminhamos na verdade e na justiça de Deus. E também o Evangelho da paz é uma coisa que nos serve como calçados, como ele disse, não é? Para nos guiar nos lugares certos, para que nós possamos caminhar nos lugares certos através do Evangelho da paz. Também fala aqui, vou ver para vocês, fala o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Portanto, nós temos a salvação como o capacete para a guerra e o Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que para nós serve de espada. Por isso que também o apóstolo diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra a alma e vai até a ligadura entre a junta e medula e faz a separação e sabe discernir todas as coisas. Portanto, a palavra de Deus é apta para discernir todas as coisas e é uma arma para qualquer crente, a verdade. Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Ou seja, o apóstolo Paulo estava a pedir para orarem para ele, para que se livrasse das prisões, para falar livremente como convém falar, mas também nos deu a entender que mesmo estando em prisões estava a servir a Deus e a falar do Evangelho a todos. E nós vemos que é através das cartas, não é? Que ele enviava. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Yeshua Messias.
A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Yeshua Messias em sinceridade. Amém. Portanto, nós aprendemos nessa carta muitas coisas. É uma carta muito rica em ensinamentos, tanto aquilo que nós devemos ter cuidado e tanto como nós devemos prosseguir e tanto como nós temos que nos aproximar de Deus e tanto como nós devemos caminhar neste mundo, como o Messias caminhou, imitando e seguindo os passos do Mestre. Espero que tenham gostado do vídeo e dou graças a Deus que correu muito bem e podemos falar de muitos temas que extraímos aqui. O tempo foi muito longo, mas valeu a pena, por mim digo, mas quem assiste também, eu tenho visto que muita gente tem dificuldade em assistir em vídeos longos, mas eu lembro quando nós buscávamos, nós tínhamos paciência, assistíamos vídeos até de 5 horas. Porquê? Porque nós buscávamos a Deus e nós ficávamos a ver vídeos das pessoas que Deus tinha iluminado já os seus olhos para que conhecêssemos a verdade quando nós encontrávamos alguma dúvida, não é? Sobre certas coisas que líamos e éramos miúdos na palavra e não tínhamos entendimento, então precisávamos de um auxílio. E nós vemos algumas pessoas que certos vídeos eram bons, até outros, um vídeo bom, outro mau, mas Deus nos ajudava a discernir todas as coisas para que cheguemos à verdade através do quê? Através das cópias da palavra que nós temos, né? Que é a Bíblia. Através da Bíblia nós examinávamos tudo o que diziam para ver se está conforme a verdade, e é o que eu recomendo para vocês. Eu geralmente tenho aqui a Bíblia a apresentar para vocês, mas é sempre bom assistirem o vídeo com uma Bíblia ao lado para vocês irem acompanhando também e irem marcando, se possível, que marcar também às vezes ajuda para quando nós estivermos a abrir a Bíblia, estarmos a rever os pontos mais importantes também. Como as pessoas têm paciência de irem para as igrejas, infelizmente as igrejas, a cada dia que passa, o tempo vai passando, os anos vão passar, vão reduzindo sempre o tempo do culto, porque as pessoas têm menos paciência para estarem em comunhão com Deus, mas aqueles que buscam em verdade não são atingidos por isso. Então, que a paz de Yeshua vos acompanhe. Nos vemos no próximo vídeo. Amém.